Olá, bom dia. Me chamo Davidson, sou integrante do programa PET História. E hoje, nesse quadro Encontro entre Historiadores, nós vamos ter o prazer de entrevistar Luciano Mendonça, popularmente conhecido aqui na unidade como só Mendonça ou Mendoncinha, e professor de História, especialista em História do Brasil, é uma importante figura da nossa unidade. Então, primeiramente, a gente queria que o senhor se apresentasse, tanto para os nossos espectadores, e compartilhasse um pouco sobre sua trajetória acadêmica como aluno, pesquisador e professor, Então, o que é que lhe motivou a atuar nessa área, todo esse ramo da história? Bom dia, Estamos aqui no dia 28/4, 2 da manhã, segunda-feira. Um prazer estar com vocês de perto e cumprimentando o Davidson. Prazer também. Eu cumprimento a essa valorosa equipe desse importante programa que a gente tem aqui atualmente em História, coordenado pelo professor, meu colega e companheiro de profissão de lutas, Luciano Queiroz. Meu nome é Luciano Mendonça de Lima, eu sou natural aqui de Campina Grande, nascido exatamente no dia 14 de novembro de 1964, e a minha história de vida, a época em que eu vivi, de certa maneira, condicionou as minhas escolhas futuras. Eu sou filho de um sapateiro e uma dona de casa, eu carrego comigo essa experiência do que depois, quando eu entrei na universidade, fui enveredando pelos caminhos da história, a gente conhece como classes e grupos subalternos. Então eu sou filho de um trabalhador e uma trabalhadora e senti na pele o que é isso. Eu acho que, vendo em retrospectiva, essa experiência de vida, esses traços biográficos, o tempo que eu fui me formando enquanto ser humano, enquanto ser pensante, isso condicionou a minha escolha futura pela profissão do historiador. Então eu sou historiador por determinadas circunstâncias históricas, de experiência, de vida, ao longo desse tempo que eu nasci, cresci, e fui ali me forjando como ser humano e como ser pensante. Sou de Campina Grande, nasci e cresci à sombra da ditadura militar, embora eu não tenha sido militante, já que eu nasci no ano exatamente agora. E acho que isso é também um condicionante importante. Muitas das minhas experiências que eu retive enquanto lembrança remetem a esse período. Então, sou filho da escola pública, desde que a época a gente chamava de primário, passando pelo ensino fundamental, e o que hoje se chama de ensino médio, e toda a minha trajetória, a partir dos anos 80, quando eu ingressei na universidade, passa pela universidade pública. Então, eu entrei no curso de História em 1985. Fiz o vestibular, à época não existia o Enem, o processo de seleção se chamava vestibular. Ali no final de 84, eu passei, coincidindo ali no final da ditadura militar, 84 para 85, um período muito duro da nossa história e que deixou marcas indeléveis para quem viveu aquele tempo, seja no olho do furacão, seja de forma mais ou menos avulsa, como foi o meu caso, que eu era uma família embora egressa, de camadas populares, se sentiu duramente esses tempos, mas eu não tinha uma militância orgânica, eu fui me tornando militante com o tempo, com o alargamento da minha consciência de mundo, certo? Então, mas de todo modo não custa nada lembrar que a minha entrada na universidade coincide com um período muito importante, inclusive para entender essas escolhas. Então, eu já sabia que queria fazer história já de um bom tempo. Descobri a história através de influências familiares e também através da educação formal. Alguns professores e professoras que me marcaram. E também, insisto, essa experiência concreta de vida. Então, tudo isso me compeliu ao campo da história. Quer dizer, me entender melhor, entender a época em que me foi dado viver e ver na história um instrumento para compreender melhor isso e transformar, que é uma coisa que eu até hoje carrego comigo, que foi se gestando
e ainda hoje, né, prossegue ao longo do tempo. Então era final da ditadura, início da nova república, né, uma transição, é verdade, por cima, mas que, especialmente para nós que éramos jovens, né, eu tinha, quando ingressei, né, 20 anos, né, naquela época a gente entrava um pouquinho mais, menos jovem, né, do que hoje. Hoje a geração de vocês reduziu um pouco essa escala. A gente recebe alunos, né, no primeiro ano, já volta de 17, 18 anos, eu entrei com 20, né, embora nunca tenha repetido de ano, mas era por causa da dinâmica, né, do sistema escolar da época e das próprias contingências da vida. Né? Então, a gente era um entusiasmo muito grande, né, dessa questão da conjuntura que o país vivia, saindo de uma ditadura, o fato de ser jovem, e também as influências, né, dos movimentos sociais que surgiam ou ressurgiam, e mesmo essa transição tendo se dado por cima, havia uma efervescência muito grande que a gente incorporou. Então, era muito forte ainda a influência, por exemplo, né, do marxismo, que é muito forte, né, na minha formação. Então eu me tornei marxista, em parte por causa dessa conjuntura, porque era o que predominava à época. Tanto na universidade, a maioria dos professores que eu tive, né, lá, quando ingressei, até o final do curso, era constituído de professores e professoras influenciados pelo materialismo histórico e a própria conjuntura de efervescência. Tanto é assim que, além de me engajar no curso, né, nas disciplinas, nas diversas atividades, eu também comecei a desenvolver uma militância, né, porque eu não entendo essa separação entre teoria e prática e a sua articulação. Então, já também cedo eu comecei a militar no Centro Acadêmico de História, que estava sendo criado, né? Outros tinham sido já criados, Ciências Sociais, e História foi criado em 86, um ano depois que eu ingressei. Então, eu fui do CA de História, mas também me engajei muito, né? Portanto, me engajei muito nas lutas, né? Por política estudantil, em defesa da universidade pública, e também no cotidiano do curso, através das disciplinas, do companheirismo com a turma, com os demais colegas, né? Não só de curso, como de outros cursos. E também a minha própria, comecei a dar aula já nesse período, né? Como estudante eu já dava aula, além de ter me engajado, né, não no PET, né, porque o PET não existia à época, o curso de História foi um dos últimos a ter o seu PET, né, que era um programa que existia ainda na época da ditadura, mas História foi meio tardio. Mas eu fui de iniciação científica, que foi uma experiência muito importante, não só financeira, sem a bolsa de iniciação científica, talvez não segurasse, né, o curso. É bom lembrar que eu sou filho, né, além de, como eu disse, de trabalhadores, eu sou filho de uma família extensa. Eu sou um dentre 10 irmãos. Então isso não era pouco. As dificuldades, inclusive, de sobreviver. Mas todos, em maior ou menor grau, em que pese isso, conseguiram estudar. Né? E eu fui, não o primeiro, né? Tem um irmão que já fazia jornalismo, se formou, e eu fui o segundo, né, a ingressar na universidade. Depois teve o terceiro e quase todo mundo lá em casa, com muita dificuldade, mas conseguiu, no mínimo, terminar o ensino médio e a maior parte ingressar na vida universitária. Isso, de certa maneira, ajudou a mitigar um pouco as nossas condições de vida posteriores, comparada com as agruras que a gente teve lá na infância, adolescência e início da vida adulta. Né? Então, ter uma bolsa, ter restaurante universitário, né? Ter esse suporte mínimo foi importante, né? Para eu ir forjando a minha experiência desde a graduação como aluno e historiador, né? Que acabou culminando quando eu terminei o curso em 89, né? Eu fiz o curso de 85 até 89. Foi também nesse período que eu descobri o meu tema, né, que tem a ver com isso. Né? Então, não é por acaso que eu escolhi estudar a escravidão, por razões historiográficas. Né? A gente tinha muito poucos trabalhos em âmbito local,
As pessoas não sabiam que, a exemplo de outros municípios, né, Campina Grande tinha tido cativeiro e escravidão até o final, do começo ao fim, do escravismo, que é a base da nossa formação histórica até o século XIX, com desdobramentos até hoje. Então, além disso, né, quer dizer, dessa lacuna historiográfica, coincidiu com o ano do centenário da abolição, 1988, né? 1888, 1988. Então, essa conjuntura, né, que recolocou na cena pública o tema da escravidão também impactou muito a história do movimento negro, né, que ressurgia, criticando a ideologia da democracia racial, lutando, né, contra o racismo. Minha própria militância também foi influenciada, eu comecei a me aproximar dos movimentos sociais, incluindo o movimento negro, que surgia ou ressurgia aqui em Campina Grande. Inclusive teve uma comissão campinense para o centenário da abolição da escravatura, eu participei dela, né, representando o Centro Acadêmico de História, a gente realizou eventos, né, então tudo isso também contribuiu para que, a partir dessa experiência do presente, eu me identificasse com o tema de estudo do passado, além, né, de toda uma reelaboração que estava em curso, né, de questionamento da historiografia oficial. Então é o tempo, né, de reforço de uma historiografia crítica da escravidão, que a gente hoje chama de história social da escravidão, muito influenciada pelo marxismo. Então eu lembro aqui de autores que me influenciaram muito, como Jacob Gorendo, que inclusive a gente teve a oportunidade de trazê-lo para um seminário que o Centro Acadêmico organizou, João José Reis, né? E âmbito local, a professora Marli Viana, né? que tinha escrito uma dissertação de mestrado sobre propriedade, questão agrária, mas que tinha um vínculo com a escravidão, foi minha professora e foi muito importante nesse aspecto mais imediato, para que eu optasse pelo tema da escravidão, que me acompanhou e de certa maneira me acompanha até hoje. Então eu concluí a minha graduação com a monografia de final de curso sobre o escravismo, escravidão e resistência em Campina Grande. Me preparei, porque voltar para a universidade era um projeto, né? Não era só um ganha-pão, porque eu costumo dizer que a universidade mudou radicalmente a minha vida. Embora quando eu tinha chegado aqui eu não fosse a tábula rasa, né? Eu já tinha toda uma história, toda uma experiência, como eu mostrei para vocês, que de certa maneira condicionou a minha escolha pela história e o meu ingresso no próprio curso, né? No próprio curso de história. Mas eu tinha claro para mim que aquele era o meu futuro, a história, inclusive como ofício, como profissão. Então, por isso que quando eu terminei o curso em 89, eu fiz concurso em 90 e em 91 eu ingressei como professor à época, Departamento de História e Geografia do Campus 2 da UFPB. Ainda não éramos UFCG. Bom, agora uma pergunta sobre fontes e método historiográfico, né? Atualmente a gente está num contexto mais amplo de fontes, né, com essa era digital, mas tanto na sua trajetória acadêmica, né, tanto na atualidade, quais seriam as fontes que o senhor indica, assim, né, nesse trabalho historiográfico, qual foi a sua experiência com fontes, quais que o senhor considera cruciais, assim, né, no nosso trabalho enquanto historiador, né? Não existe historiador sem fonte, né? Embora a fonte por si só ela não seja suficiente para forjar um historiador. Então, mas de todo modo, o trabalho com as fontes é pré-condição para a produção de conhecimento histórico. E nesse sentido, eu carrego comigo essa experiência também. Como eu falei para vocês, né? Eu tive a felicidade de que, assim que eu ingressei no curso, surgiu um projeto coletivo que deu origem ao nosso CEDI, que é o Setor de Documentação e História Regional, que funciona até hoje como suporte para a pesquisa no âmbito do Centro de Humanidades, em particular a pesquisa histórica regional. Então eu tive a felicidade de fazer a seleção para bolsista, passar e me agregar à subequipe
responsável por mapear os arquivos públicos e privados que poderiam servir para a escrita da história regional, particularmente de Campina Grande e do Agreste da Borborema. Foi o escopo do projeto. Fontes para a História do Agreste da Borborema. Foi um projeto elaborado por professores, à época, meus professores, né, do então Departamento de História, que recebeu o financiamento do CNPq e que resultou na criação do CEBI em 1987. Então foi a partir daí, né, então junte-se esse aspecto com a experiência geral anterior que eu mencionei nas duas respostas. Então foi através desse, sem esse projeto eu não teria entrado em contato com as fontes que serviram de suporte para o meu primeiro experimento, né, de historiador, que foi a minha monografia. Um estudo sobre a história da escravidão em Campina Grande. Como eu disse, era uma lacuna, né? Quando você estudava esse tema, era nota de pé de página. Dos clássicos, como Eupídio de Almeida, e academicamente, praticamente, não tinha nada. Então, nesse sentido, eu me orgulho, né, de ter sido pioneiro, embora eu seja eu e as minhas circunstâncias. Então, a época que eu vivi e as influências que eu sofri apontavam nessa direção. Se não fosse eu, seria outro aluno. Mas acabou sendo eu. Então, a minha monografia era um estudo, era uma tentativa de reconstituir, em traços gerais, a história da escravidão e da resistência escrava em Campina Grande na segunda metade do século XIX. Então e a base disso foram o quê? As fontes. Que a professora Marli Viana, que, como eu disse para vocês, foi muito importante na minha trajetória, ela havia pesquisado testamentos, inventários, processos crimes cíveis, que ela utilizou na dissertação de mestrado dela em economia rural, aqui nos anos 80, mas que tinha como fundo, né, a questão agrária, a questão da terra e das relações de trabalho. Embora ela tocasse na escravidão, mas não era o objeto. Então, aproveitando um pouco a influência dela como minha professora e como pesquisadora, eu transformei parte desse material em fontes para o estudo da escravidão. Isso resultou na monografia e na dissertação de mestrado, que foi um estudo sobre uma revolta popular, do ponto de vista da participação dos escravizados, a continuação do tema da resistência escrava. E culminou na tese de doutorado, que foi um estudo sobre a história social da escravidão em Campina Grande no século XIX, a partir de uma cultura de resistência escrava. Né? Tudo isso informado pela concepção de fonte e, mais geral, do materialismo histórico. Então eu lia essas fontes, né? Processos crimes, processos cíveis de liberdade de escravo, testamentos, inventários, foram se avolumando. Depois eu passei a ter contato com jornais do século XIX, fontes quantitativas, fui ampliando o escopo na medida em que o objeto ia se complexificando. Inicialmente uma monografia, depois uma dissertação de mestrado, depois uma tese de doutorado, aí incluindo, né, muitas iniciativas no campo do ensino, né? Ministrei muitos cursos, isso próprio influenciou minha visão do tema como professor em sala de aula, e eu desenvolvi também muitas atividades de extensão, tendo como escopo a escravidão. Então, ensino, pesquisa e extensão caminharam juntos nessa minha experiência informada, né, pelas diferentes conjunturas e pelo forjar do historiador marxista Luciano Mendonça. Então, minha noção de fonte também era condicionada por minha concepção de história. Então, para mim, essas fontes nem me traziam à tona de forma imediata, falando por si só do tema da escravidão e da resistência, como um historiador positivista conceberia, né? Que a fonte fala por si só. Então, eu poderia contar um monte de historietas sobre esse tema, mas não produzir conhecimento significativo. Mas também então, a fonte, o inventário, os testamentos, os processos crimes, as ações de liberdade de escravo, nem me falavam por si só, como um historiador positivista diria, mas também eu procurei evitar uma concepção de história que foi ganhando corpo
Porque se eu disse que quando eu entrei no curso, o que predominava era o materialismo histórico, quando eu ingressei como professor, a conjuntura já não era mais a mesma. Política, né? Nós entramos nos anos 90 no neoliberalismo, né? Isso impactou tanto a vida política e social do país, do mundo, né? O capitalismo independente brasileiro, mas também a universidade, né? Que foi também sendo impactada. Afinal de contas, eu sempre me concebi como intelectual, mas também como trabalhador da educação. Então, eu sempre me concebi como alguém que vive do seu trabalho. Isso também influenciou minha militância agora como no movimento docente. Daí a nossa luta pela defesa da universidade pública, pela defesa dos direitos dos professores, inclusive do salário, porque esse é o nosso meio de vida. Então, mas a universidade foi mudando também, como a sociedade e como a própria historiografia. Então, se o marxismo era, digamos assim, a principal influência da minha geração, nos anos 90 isso foi mudando. Então, o marxismo sobreviveu, mas de forma minoritária. Eu me mantive fiel ao materialismo histórico. Primeiro por essa base, segundo pela minha militância política, no movimento docente, de compreender o mundo para transformar. Compreender, por exemplo, o que o neoliberalismo estava impactando, inclusive no debate historiográfico. Porque eu sou daqueles que acham que a historiografia ela expressa, no campo intelectual, a luta de classes que move a sociedade capitalista. Então nós, professores, nós historiadores, não estamos imunes ao movimento da luta de classes. Claro que com as mediações do nosso ofício, do nosso métier. Não é isso? Não é uma coisa imediata, mas é parte desse processo. Então eu me mantive fiel ao materialismo histórico, com suas nuances, né? Com seus alargamentos, mas me mantive. Então, para mim, e além do positivismo historiográfico, que era o nosso oponente principal, a gente teria que desmontar essa visão tradicional da história, que no fundo era uma visão das classes dominantes, que não por acaso silenciaram a história dos trabalhadores escravizados e a base de sua riqueza do século XX. Então os ricos, a classe dominante de Campina Grande do século XX, que se completou, né, com o algodão e outros momentos da nossa, ela tinha sua base o quê? A escravidão, o cativeiro. Então eu observei isso, né? As grandes famílias de Campina Grande, né? Algumas decaíram, outras sobreviveram, outras se reinventaram. Elas tinham como base o quê? A escravidão, a posse da terra e a exploração do trabalho de negros, indígenas escravizados. Isso foi substituído por outras formas de relação de trabalho, mas que continuou a opressão. Então por que que houve isso? É porque essa classe dominante ela abraça uma concepção de história que registra os seus feitos, seus interesses, sua visão do mundo. E tende a apagar ou obscurecer ou caricaturar outras experiências. Né? Então, só que nos anos 90, além desse positivismo historiográfico tradicional, a gente se deparou, infelizmente essa historiografia crítica marxista, com novas correntes, que alguns chamam genericamente de nova história, né, que inclui a história cultural, né, a história, e principalmente a história pós-estruturalista, emanada, né, do pensamento de Michel Foucault e seus adeptos, e que de certa maneira dissolvia o objeto da história, com a ideia do nominalismo, e portanto tem impacto nas fontes. Então, se há algo em comum entre os marxistas e os positivistas e os pós-modernos, né, no campo da história, de dizerem que a fonte não fala por si só, né, mas há uma oposição radical no que significa a fonte. Para os pós-modernos, a fonte é opaca. Ela é o quê? É um conjunto de enunciados discursivos. Não existe mais uma dimensão ontológica, um núcleo racional que você possa capturar, inclusive nas fontes. Então, ao contrário dos positivistas, né, que dizem que o documento fala por si só, mas também ao contrário dos pós-modernos, a historiografia marxista, eu me mantive fiel a esse postulado de que, né, uma fonte nem é transparente, como os positivistas concebiam, mas ela também não é opaca totalmente. Isso aí é uma lição de método, né,
que a historiografia marxista me ensinou, mas também eu aprendi muito com um historiador que, embora não fosse marxista, me influenciou muito, inclusive nessa fidelidade a essa concepção de história e a essa visão política, que foi o grande historiador italiano Carlos Ginzburg, que alguns jogam na vala comum da história cultural, mas é bom que se diga que uma grande matriz formadora da microhistória é o marxismo. Gramsci, Ginzburg, ele dialogou com toda uma tradição do materialismo histórico, inclusive italiano. Quem já leu aqui, o grande livro dele, mas não só, porque Jules Verne, há um diálogo muito claro ali na história de Menocchio e as questões do seu tempo com o marxismo, noção de classe, de consciência de classe, de cultura popular, etc. Tá certo? Então, para mim, a fonte não é opaca. Né? Vocês podem ver isso lá no livro do Foucault sobre o que é que matei minha mãe, enfim, aquele livro dele que ele se debruça sobre o processo crime e ele vai dizer que não está em busca de uma verdade ou de um núcleo racional, porque não existe verdade. Quando muito a história é um discurso, né, com caráter de, no máximo, de verossimilhança, mas ficção. Então, há um questionamento profundo aí do caráter ontológico da história, da possibilidade de você reconstituir a história enquanto um discurso e uma prática verossimilhante, verdadeira, a partir do uso de métodos críticos, inclusive com as fontes. Então, existe, né? Então a história nem fala por si só, a fonte, mas também ela não é totalmente opaca, que não permite o historiador capturar por trás de uma fonte um núcleo racional. Certo? Então, existia luta de classe. Quando eu analisava um processo criminal ou civil, existia ali traços que me permitem reconstituir a luta de classe no contexto de uma sociedade escravista e o papel dos condicionantes históricos, mas também do agencial humano. Então, fazendo uma leitura, como diria Walter Benjamin, a contrapelo, eu encontrava ali um núcleo racional, que não é a verdade absoluta dos positivismos, mas também não é puro e simplesmente enunciados discursivos, que dilui a experiência dos sujeitos históricos, seja da classe dominante, seja das classes dominadas. Então, a minha noção de fontes, ela também é fiel, né, dialeticamente falando, aos postulados gerais do materialismo histórico. A luta de classe, a noção de totalidade, né, a relação de ser social e consciência social e os conceitos como elementos mediadores entre experiência social, consciência social, sujeito e objeto. Isso se refletiu nos meus estudos sobre a escravidão e mais recentemente nos meus estudos sobre a história da ditadura, que foi um tema que, como eu disse lá no começo, né, me foi muito caro, né? Eu nasci, cresci e me tornei gente, mesmo sem saber, à sombra de uma ditadura. Então isso me marcou profundamente. Só que eu retomei, depois que eu voltei do doutorado, a história da ditadura como um tema de estudo, que também não deixa de ser político, como meus estudos sobre a escravidão. Era uma maneira de, estudando o passado da classe trabalhadora, a primeira grande classe trabalhadora no Brasil, os escravizados, eu contribuí de alguma maneira com a minha militância e dialogando com os meus companheiros, meus colegas de ofício, mas também com os movimentos populares, para, né, deslindar esse passado que sobrevive, reinventado no presente, e também servir para avançar na crítica e na superação, por exemplo, do racismo, da exploração da opressão. Então, meus estudos sobre a ditadura também em âmbito local, né? Eu tendo a fazer estudos em âmbito local, né? Campina Grande em particular foram assim os estudos sobre a escravidão, e tem sido assim os estudos sobre a história da ditadura, da ação, né, da ditadura sobre as camadas populares através dos esquadrões da morte, né, que não por acaso atingiu o setor mais fragilizado da classe trabalhadora, que inclusive eram negros, né, as vítimas preferenciais da ditadura e dos esquadrões da morte, que eram um braço da ditadura, né, paramilitar, e que era parte daquele esforço maior da classe dominante brasileira de fazer avançar, né, o capitalismo em novas bases, portanto com muita exploração da força de trabalho, mas também com muita opressão através da repressão de uma ditadura de classe aberta, gestada pelo regime militar, ou aquilo que o outro grande estudioso,
que me influenciou muito, embora não historiador propriamente dito, o florestão Fernando. Fernando falava de tradição autocrática burguesa e ganhou áreas de ditadura com o regime militar. Então eu ampliei a noção de fontes, né? Jornais, processos. Na verdade eu já tinha estudado, né? Processos crimes. Fontes judiciais é um material muito rico, né? que eu já trabalhava para o estudo da escravidão e que eu retomei, por exemplo, ao pesquisar e analisar o processo dos esquadrões da morte aqui em Campina Grande, particularmente Mão Branca no final ali, no começo dos anos 80, né? Também retomei a pesquisa dos jornais que circularam na época da ditadura, como já havia feito os jornais circulados na época da ditadura, no século XIX, aqui na Paraíba, e avancei um pouco mais em relação a fontes orais. Então fiz entrevistas, né, com participantes, testemunhos da época da ditadura, para entender melhor essas questões e continuo, né, nesse trabalho, né, então, ao contrário de outros colegas, né, que mudaram de lado, inclusive, né, da história, tanto ideologicamente como teoricamente, eu mudei, né, insisto, mas não mudei de lado. Né? Eu continuo reivindicando o materialismo histórico como a melhor ferramenta para se entender a forma como a realidade histórica funciona e continuo me reivindicando comunista porque acho que só a compreensão e superação do capitalismo será capaz de libertar a humanidade, incluindo a começar da humanidade trabalhadora, de toda forma de exploração e opressão. Essa é a minha sempre foi a minha luta, seja no plano teórico, seja no plano prático, aquilo que a minha própria tradição chama de filosofia da prática. Eu tenho que ser fiel, com todas as minhas limitações, mas tenho que ser fiel a esse espírito, né, revolucionário, crítico do marxismo e levando adiante essa tradição, com Marx, né, e com os outros autores que depois de Marx, e até hoje continuam aperfeiçoando essa importante ferramenta de compreender o mundo para transformá-la, como nos ensinaram, né, os pais fundadores dessa teoria, Marx e Engels, lá na Ideologia Alemã, publicado 3 anos antes do primeiro livro que eu li deles, como eu disse anteriormente, foi o Manifesto Comunista, publicado em 1848. Aliás, 46. A ideologia, né, que embora não tenha sido publicado, né, mas foi escrito ali por volta de 1846. Então, sobre essa sua relação com justamente ver a história nessa perspectiva da luta de classe, né, e tudo mais, como é que se iniciou a sua relação com o próprio materialismo histórico, né? O senhor falou, né, no caso da sua trajetória acadêmica, né, repleta de historiadores marxistas, né, professores desse campo, mas quando que, assim, o senhor teve esse entendimento, decidiu adotar esse método, né, no caso, para abordar a história, como que se iniciou isso? De certa maneira, a minha trajetória, como eu sumariei anteriormente, ela condicionou essa influência a minha opção pelo materialismo histórico, que tem a ver com essas circunstâncias, né, da minha vida e do meu ingresso, no momento em que eu ingresso na universidade. Então eu não poderia ser um historiador que não fosse, naquele contexto, e vinculado a toda a minha trajetória, um historiador marxista. Talvez a gente possa discutir depois, enfim, a fidelidade, né? Porque muitas pessoas que entraram comigo, ingressaram, né, também foram influenciadas por esse caldo, né, histórico, político, cultural e acadêmico, mas que acabaram depois mudando, né, inclusive de perspectiva. Eu não, né? Eu, de certa maneira, me mantive. É claro que eu não sou o mesmo, exatamente, mesmo Luciano, a começar da idade, né? Eu tinha 20 anos nessa brincadeirinha, né? Já se passaram 40 anos, né, nesse ato. Então, o ambiente, né,
particularmente político e acadêmico, facilitava. Então, quando eu entrei no curso, todos os meus professores, mesmo aqueles que não eram, entre aspas, marxistas de carteirinha, eles falavam um vocabulário que se aproximava muito do materialismo histórico, porque havia quer dizer, o marxismo, pela sua própria concepção teórica, mas também de mundo, né, ele tinha sido varrido do ambiente universitário brasileiro com o golpe de 64 e a ditadura militar, que foram o quê? Foi um golpe, uma ditadura que favoreceu, né, a burguesia, as classes dominantes, e no plano ideológico, né, todo um ideário que combatia, né, o comunismo de um lado e o marxismo de outro. Então houve um certo ofuscamento, embora não extirpação, né, do marxismo ao longo do período da ditadura. Então, quando a ditadura está perdendo força, ele vai, né, emergindo. O pessoal que estava voltando do exílio, né, e os que ficaram aqui, que mantiveram essa chama, tanto política como teórica, acesa. Então, eu tive o privilégio de ter excelentes professores, em sua diversidade, inclusive, mas que tinha essa unidade. Então, foi a partir daí que eu fui me identificando, né, a começar de Marx e Engels. Eu posso contar aqui, eu já tinha, né, como eu disse para vocês, uma certa vocação para uma certa perspectiva crítica, né? Mas eu tinha lido já o Manifesto Comunista antes de ingressar no curso. Eu já tinha lido um manual, né, que era muito famoso à época, né, do chamado marxismo-leninismo, aquela versão mais stalinizada, empobrecida do marxismo em função da hegemonia da União Soviética no panorama da esquerda internacional, mas que nem por isso deixou de ser importante para a minha geração. Só depois, obviamente, eu tive elementos para entender melhor isso. Mas o impacto foi muito grande. De um manual que eu li, Princípios Fundamentais de Filosofia, de um autor francês chamado Politzer, e que fez a cabeça de muita gente, de geração anterior e da minha geração. Mas eu já li, né, em primeira mão, uma obra diretamente escrita por Marx e Engels, que foi o quê? O Manifesto Comunista de 1848, que eu li numa edição portuguesa, que ainda hoje eu guardo ela, né, com muito carinho, e que foi muito importante. Então, quando eu ingressei, eu já tinha lido alguma coisa, eu tinha uma base mínima, né, que pese todas as limitações, né, da minha família, em termos materiais, etc., mas através da influência de um tio meu, né, isso foi muito importante. Então, eu já tinha lido alguma coisa de literatura brasileira, mundial, e já experimentava essas leituras mais políticas e até, no caso, historiográficas. Mas assim, o que me marcou profundamente foi um divisor de águas, nesse divisor mais geral, que foi o meu ingresso na universidade, desde o plano existencial até o político e acadêmico, foi a leitura de uma outra obra de Marx, Os Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Então, isso definitivamente me reforçou uma tendência que já vinha. Então, com a leitura desse livro, depois que eu terminei de ler, embora muita coisa eu não tenha entendido pela complexidade dessa obra incompleta, né, como não digo, isso fez a minha cabeça. Então, é isso que eu quero. Até porque, enfim, o que Marx falava lá, por exemplo, o conceito de alienação, era uma coisa que eu já sentia, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, primeiro com meu pai, fiz escola técnica, né, no Senai. Então, o mundo do trabalho, para mim, era uma coisa já precoce, do trabalho capitalista, da exploração e da opressão. Então, eu sentia a alienação quando eu era menor aprendiz no Senai, quando eu saí do Senai para fazer o estágio e depois ingressei, né, em trabalho fabril, né, lá no Distrito Industrial, depois trabalhei em comércio, para finalmente me identificar com o magistério quando eu optei por fazer história. Então eu já conhecia na pele e na mente o que era a alienação do trabalho. Então Marx me deu esse instrumental teórico como mediador para eu compreender melhor o mundo que eu vivia e a minha inserção nesse mundo. Então foi definitiva essa mudança. Some-se a isso os professores, né, que foram me apresentando aos autores, né, Marx e Engels, eu fui aprofundando, a minha base toda está lá, inclusive de leitura. Então eu li o básico do materialismo histórico, começando com Marx e Engels, depois autores como Gramsci, né, a própria Rosa Luxemburgo,
que eu descobri um pouquinho depois, né? Depois Walter Benjamin, depois a história social inglesa, através de Thompson, Hobsbawm já tinha conhecido um pouquinho antes. Então toda essa base, né, ela foi dada na graduação. Junto-se a isso a minha própria experiência, a minha militância e os professores, e o ambiente da universidade. Então era um ambiente de diálogo, de muita discussão. A gente não discutia só em sala de aula. Minha turma praticamente a gente conseguiu se manter junto do começo ao fim. Foram poucos que se desgarraram no meio do caminho, coisa que mudou muito, né, de lá para cá, né? Mas eu consegui ter o privilégio de ter uma turma que foi muito importante, né? Muita gente boa, muita gente talentosa, tanto é assim que alguns seguiram adiante no mestrado, no doutorado, e até alguns retornaram para cá. Por exemplo, a professora Eronides, né? Que hoje está aposentada. Ela foi minha colega de turma. E tem muita gente boa, além do, acima de tudo, esse compartilhamento coletivo. Então a gente estava menos pulverizado do que dos anos 90 para frente. Então isso foi muito importante, esse espírito de camaradagem, de debate. A gente discutia muito entre nós e com os professores, né? Havia muito diálogo. É claro que tinha uma hierarquia, né, mas havia muita abertura por parte dos professores, que eu acho que tem a ver com a própria conjuntura de fim da ditadura, insisto. E mesmo com todos os limites da nova república, havia ainda, mesmo com o fim da ditadura, com todos os seus limites, um clima de debate, de discussão que seguiu até o final dos anos 80, quando eu termino o curso, que coincide com a Constituição de 88, com a volta das eleições diretas de 89 e a continuação dos movimentos sociais populares e do debate crítico de ideias, ainda sob a hegemonia ou pelo menos influência das ideias de Marx e Engels e do marxismo como um todo. Então isso foi importante para a minha escolha pelo objeto de estudo, a escravidão. Eu citei 2 exemplos do Escravismo Colonial, que é uma obra que me impactou também profundamente. Eu li à época o Escravismo Colonial de cabo a rabo. Foi uma leitura assim também seminal. E li João José Reis, o belo trabalho dele sobre a história do levante dos malês, dentre outros. Enfim, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, todos esses autores do marxismo geral, mundial e local, nacional e local, através dos meus professores, e aqui eu destaco em particular a professora Marli Viana, que também exerceu uma influência muito forte na minha trajetória, e foi ela que me deu a dica para eu estudar a escravidão, já que ela não tinha conseguido dar conta. Foi ela que me passou as primeiras fontes manuscritas que eu comecei a estudar, né, as ações criminais, as ações cíveis, da luta dos escravos pela liberdade, que foi um tema que atravessou até o meu doutorado. Então meu contato com o marxismo foi através na pesquisa, no ensino, né, nos debates, mas também nas primeiras aulas que eu passei a ministrar, à época em cursinho, em escola privada. Foi outra experiência também muito rica, no movimento sindical, né, dos professores da rede privada, e na própria extensão. Né? Então, meu contato com o movimento negro, através da Comissão do Centenário da Abolição da Escravidão. Então, eu entrei em contato com o pessoal da Pastoral Negra, da Igreja Católica, que também era parte desse movimento de ascenso, né, das forças progressistas, embora em parte derrotadas, mas que continuaram na luta com o pessoal do movimento sindical, do movimento social, popular, dos partidos de esquerda, né, desde os clandestinos, na época da ditadura, até o PT. Então havia uma efervescência muito grande, e eu sou, em parte, sujeito, mas também produto dessa conjuntura acadêmica e política da época. Daí um pouco não só a minha aproximação, mas o meu vínculo orgânico com o marxismo, com a visão marxista da história, que não é apenas uma escolha teórica, que eu costumo dizer que uma teoria não é apenas uma camisa que você vai lá, veste e se adequa à sociedade. Né? Uma teoria, ela tem a ver com uma visão de mundo, com uma experiência visceral de vida.
Uma ação também. Como ação também. Então eu costumo dizer que a minha relação com os autores, todos esses que eu falei e outros que vieram dessa seara, né, ela não é apenas um livro, um autor, uma autora que você cita, é uma relação orgânica. Eu tenho uma relação intelectual com a teoria, com os autores, com os livros, mas ao mesmo tempo é uma relação afetiva, existencial, profunda. Eu não consigo, né, quer dizer, é uma relação de paixão, racional, mas também de paixão. Então Rosa Luxemburgo ela é importante para mim, não só pelos ensinamentos que ela me trouxe, né, como teórica, mas também pela militância dela. Ela se dedicou a uma causa pela qual ela pagou com a própria vida. Entendeu o capitalismo para transformá-lo e transformar a teoria numa militância, num guia para uma orientação política. Né? Então eu tento levar adiante esse legado. Então teoria para mim não é um conjunto de conceitos. É algo que me ajuda a entender melhor o mundo, porque o mundo não está dado. Né? Eu vivenciava a experiência como peão de fábrica, mas eu não conseguia traduzir intelectualmente o que era aquele sentimento difuso, aquele instinto de revolta que eu sentia como proletário. Então é preciso o quê? A teoria, uma experiência, né? E a teoria como elemento mediador, porque como diria o velho Marx, né? E eu haveria de aprender, né, lá no livro 3 do Capital, se o mundo fosse dado, né, a conhecer de forma imediata, não precisaria de conhecimento elaborado, não precisaria de ciência. Então a ciência é importante, a teoria é importante porque ela nos dá elementos mediadores para a gente decodificar o real em suas múltiplas relações, transformá-lo em conceito e traduzi-lo no plano da consciência como conhecimento crítico. E isso, no caso do marxismo, servir de norte, de guia para a ação entre sujeito e objeto. Sobre as perspectivas da profissão, né, dessa atuação enquanto historiador, quais são os enfrentamentos que os historiadores atuais, né, no caso, no Brasil, vão enfrentar, né, no caso, para abordar a história, na sua perspectiva, né? Quais seriam esses desafios? A história ela é filha do seu tempo, alguém já disse isso, né? Então a gente sofre as vicissitudes do tempo que é aqui. Eu vivi um pouco, né, como eu contei até aqui, nas vicissitudes do meu tempo, tanto no plano acadêmico como extra-acadêmico, como vocês estão vivenciando isso na trajetória de vocês como estudantes do curso de História da hoje o UFCG, né? Desde 2002. Então, a história ela tem diferentes desafios de acordo com as épocas, seja institucional, seja de forma mais ampla, né? A gente teve um movimento de profissionalização da história, né? Vocês sabem que não existia até pouco tempo atrás a profissão do historiador, nós éramos muitas vezes professores de história, mas não existia a profissão de historiador, como existe a de engenheiro, né? Que inclusive pode também dar aula, principalmente na universidade. Então, isso é uma luta que eu lembro quando estudante já era travado pela ANPU, que é a nossa entidade de classe, né, que sempre lutou pela regulamentação da profissão do historiador. Porque, afinal de contas, nós somos, né, nós vivemos do nosso trabalho, então tem que ter, nós fazemos parte de uma profissão, que tem que ter o quê? Um plano de cargo de salário, tem que ter certas normas para o exercício da profissão. Não é qualquer pessoa que tem habilidade para ensinar história, para pesquisar e para atuar no campo aí da nossa disciplina, embora, como diria Gramsci, né, no fundo, se todo mundo é um filósofo, ou no caso, parafraseando Gramsci, esse grande teórico marxista italiano, mas nem todo mundo exerce a profissão de filósofo, ou no caso, historiador. Então daí a necessidade da regulamentação, que foi conquistada, né, tem problemas, mas não deixou de ser um passo importante. Mas a gente continua enfrentando muitas dificuldades, né, porque nem sempre isso é levado em consideração. A questão do ensino de história vem enfrentando também muita dificuldade, né? Quer dizer, a gente tem muito pouca história no currículo da escola básica, né? E
cada vez menos, né, com essas mudanças de natureza neoliberal, que reduziu em muito a carga horária do ensino de história. Meio que se diluiu, né? Como de filosofia, como de sociologia. Então, a gente enfrenta essa dificuldade, né, para o exercício da profissão, em sala de aula, mas em outros espaços. E também a gente enfrenta uma questão, enfim, de mercado de trabalho, como eu falei anteriormente, de pesquisa. Então, a gente vive num país em que não há preocupação com as fontes. Então, os arquivos no Brasil são uma lástima, né? Pelo menos em linhas gerais. Não há políticas públicas de preservação, organização e difusão de acervos históricos, seja para a comunidade dos historiadores, seja para a população como um todo, naquele princípio, né, do direito à informação como um direito fundamental, né, de qualquer pessoa. Então temos esse problema de sucateamento, né, da escola pública, né, dos limites do ensino de história, mas também no que diz respeito à pesquisa. A gente enfrenta muita dificuldade, incluindo aí a falta de políticas públicas de preservação de acervos documentais que são incinerados, que são destruídos, seja com a apelação do tempo, seja pela incúria deliberada muitas vezes dos homens, especialmente das classes dominantes, da ideologia dominante, que nem sempre vê no conhecimento histórico um elemento importante, pelo menos na concepção que eu vislumbro de uma boa história, que sempre tem que ser crítica, né? E para fechar essa questão, eu tenho essa questão do momento presente que a gente vive, né? A gente vive numa época de negacionismo e revisionismo que começou no âmbito da história, né? O movimento revisionista, que, como eu disse, é parte desse movimento que por um lado é positivo, né? De novas pesquisas e novos trabalhos. Houve uma certa profissionalização do ofício do historiador, com o reconhecimento da profissão, com o avanço da pós-graduação, com o avanço dos cursos de história, né? Com um certo reconhecimento público mínimo, né, no campo público dos historiadores, que são convidados para debates, palestras, etc. Então, inclusive nessa era da informação, né? Lives, né? Blogs, a era do Google, né? Etc. Então. Mas, por outro lado, esse conhecimento não está desvinculado do momento, do tempo presente que a gente vive. Se a história é filha do seu tempo, o conhecimento histórico também o é. Então, o tipo de história que a gente faz tem a ver com a época que a gente está vivendo. É uma época de corte de verbas para tudo que é público, né, pela lógica do neoliberalismo, mas é uma época também de neofascismo, de negação do conhecimento, em que o revisionismo avançou no sentido do negacionismo. Então, não só é mais grave do que o revisionismo, né, de certa maneira, por exemplo, em relação à escravidão, à ditadura, né, muitas dessas ditas novas históricas, nova história, certas vertentes da história cultural, do pós-estruturalismo, meio que relativiza o conhecimento histórico. Só que deu-se um passo à frente com o negacionismo, que tem a ver com esse momento, essa mistura de neoliberalismo com o neofascismo. Então você não só, né, questiona certos postulados da história, como nega. Então a escravidão não existiu, né, a ditadura não existiu, e coisas desse tipo. É uma coisa tipicamente fascista, e que, enfim, alimenta inclusive teorias como do Olavo de Carvalho, teorias da conspiração, que não por acaso estão na base desse movimento neofascista. O bolsonarismo aqui no Brasil, o trumpismo lá nos Estados Unidos, e as vertentes, né, de extrema-direita na Europa, por exemplo, na Itália, né, que tem um governo de extrema-direita, né, e em outras partes do mundo. E o Brasil não foge disso. Então, um dos grandes desafios nossos hoje é recuperar o estatuto científico da história. E o papel da história como um instrumento inclusive, entender melhor esse momento que a gente está vivendo para combatê-lo melhor. Por exemplo, o fascismo. Se a gente não desmonta o fascismo nas falácias dele, a gente fica desarmado para enfrentá-los praticamente. Isso é urgente, né?
para concluir mesmo essa parte, eu sou de uma época em que tinha divergência. Nós não pensávamos da mesma maneira, em que pese a influência marcante do materialismo histórico, como eu falei para vocês, do marxismo. Mas tinha alunos de formação católica, conservadora, mas a gente dialogava minimamente, em sala de aula e fora de sala de aula, embora houvesse uma predominância, né, para uma visão marxista da história e uma visão de esquerda na militância, inclusive comunista ou assemelhado, socialista, anticapitalista, etc. Nos anos 90 isso foi mudando, só que a gente entrou numa, se não nova, uma fase mais dramática com o neofascismo, que coincide aqui no Brasil com a debacle de Dilma, né, o avanço de Temer, o bolsonarismo, e da perda de força de projetos críticos de esquerda. Certo? Então a gente está vivendo isso dramaticamente. Como professor, eu enfrentei uma coisa que eu jamais imaginaria enfrentar na minha época de estudante e até durante uma boa parte da minha experiência como professor aqui. Você tem alunos que defendem que, né, era bom ser dono de escravo, a monarquia era o melhor regime político que poderia se imaginar, e adepto dessas concepções, dando vivas a Hitler. Teve casos aqui no curso nosso de História, e alunos claramente reivindicando esse viés fascista, alunos integralistas, né? E tudo mais, trazendo consigo nessa visão reacionária, machista, misógina, racista e, acima de tudo, pró-capitalista, porque, no fundo, tudo isso contribui para reforçar a existência do capitalismo em tempos de crise estrutural, como diz um grande teórico marxista húngaro, já falecido, Metzário, a crise estrutural do capital. Então isso se reflete também no campo, né? E já tem um desafio enorme, particularmente vocês, né, que estão se formando e que vão ter que levar adiante isso, sob pena de sucumbir. Porque se a história acabar, o ensino de história, a pesquisa de história, e o papel da história como instrumento de crítica da sua época, como diria Hobsbawm, né? O historiador, ele fala daquilo que incomoda os donos do poder, as classes dominantes. Então, especialmente no âmbito público, né? Por isso que a gente tem que defender a escola pública, a universidade pública. Pois sem a universidade pública, sem a escola pública, eu não estaria aqui contando essa história e vocês não estariam aqui como alunos da escola pública, inclusive num projeto como esse do PET, né? Que é muito importante para a manutenção não só acadêmica de vocês, né? Enriquece muito, né, o horizonte de vocês como petiantes, mas também materialmente. Eu tenho certeza que, como eu, né, lá atrás, egresso das camadas populares, que ainda é um pouco a marca da maioria dos nossos alunos e alunas que vêm, né, das camadas populares, é raro aluno de classe média alta, tampouco das classes dominantes aqui de Campina Grande, que resolvem fazer história. Quem faz história é filho de camponês, filho de dono de uma venda, de um mercadinho, de sapateiro, de marceneiro, como é o meu caso, como é o caso de Gervásio, e de muitos outros colegas que têm esse traço em comum, embora isso venha mudando, mas muito pontualmente. Então a gente é um imperativo não só ético, moral, mas também profissional, a gente levar adiante e estar atento a isso, porque isso ameaça a nossa própria, inclusive, existência. A gente estava falando, antes de começar a entrevista, né, do que a nossa co-irmã passou, né, o OLPB, um caso aparentemente passional, né, de um sujeito que resolve fazer justiça com a própria mão, mata o suposto amante de sua ex-mulher, tenta matar sua ex-mulher e se mata. Isso é um traço no plano micro da encalacrada existencial, histórica e política que está mergulhada. E que ameaça, inclusive, a nossa própria existência como seres humanos. Né? Com essa propaganda, né, que o Bolsonaro fez do armamento, de que honra se lava com sangue derramado, né? O machismo. Né? Você acaba um relacionamento, então se ela não foi feliz comigo, ela não será feliz com mais ninguém, então eu vou matá-la, mesmo que depois eu me mate. Porque são pessoas tão esvaziadas, cuja vida vai se esvaziando de sentido que está vivo ou morto, né, em circunstâncias adversas, para elas não faz muita diferença. É uma tragédia que a gente está vendo.
E a história nunca desempenhou um papel tão importante como ele. Por isso que ela é alvo, ela foi alvo do bolsonarismo, que se dependesse deles, né, a universidade tinha acabado com o futuro. Que se fosse colocado em prática, tinha acabado com a universidade. Não sei se a gente estaria aqui. Eu como professor e vocês como alunos, se o futuro tivesse sido aprovado. Aquele projeto infame do início da gestão do Bolsonaro que visava, na prática, privatizar ou acabar com a universidade pública e tudo que era. Porque o projeto Bolsonaro junta, né, neoliberalismo em dose cavalar com repressão brutal contra qualquer forma de oposição, particularmente contra o pensamento crítico e as camadas populares e trabalhadores. Agora, professor, uma última pergunta sobre, no caso, uma reflexão, né, sobre a sua atuação, né, visto que existe uma possibilidade sua de afastamento aqui na unidade, né, mas seria relacionado, né, após tantos esses anos de pesquisa, da própria atuação, né, como professor, qual é o seu sentimento atual, né, essa ideia, dessa toda essa trajetória, né, desde que o senhor iniciou, né, sua graduação e atualmente, né? Coincidentemente, né, essa entrevista, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, ela coincide com uma espécie de fechamento de mais um ciclo na minha vida, né? Acho que as nossas vidas são constituídas de ciclos, embora não sejam rígidos, né? Mas eles mais ou menos marcam ali momentos chaves da nossa existência. Então, começamos por um ciclo importante, que foi o meu ingresso na universidade como aluno, depois o meu retorno como professor, e agora, quer dizer, está se fechando o ciclo que eu estou caminhando para me aposentar. Eu já tenho o direito de me aposentar depois de anos, né, de vida laboral. Antes mesmo de entrar na universidade eu já experimentei diferentes formas de trabalho, mas assim que me marcou profundamente foi o trabalho no campo da educação como historiador, onde eu me encontrei, né? Eu insisto em dizer que a minha vida ela é um antes e um depois da universidade. Então mudou tudo, desde o plano existencial, né? A gente tem mais uma abertura, né, para o campo dos afetos, né? Essa interação que me enriqueceu muito como ser humano, até o campo, né, historiográfico e ideológico. Então foram, né, mais ou menos 40 anos, 4,5 como aluno e o restante, né, por volta de 35, né, pouco mais de 35 anos como docente. Eu estou aqui desde 91. Então o ciclo está se fechando. Eu comecei, na época ainda era possível, né? Eu era apenas graduado, coisa que infelizmente não é mais possível, eu sempre seria defensivista, né? Então eu fui naquela época de Collor, de Mello, do neoliberalismo, então, a reforma do Estado. Então muitos mestres, a maioria teve que se aposentar. Poderia ter permanecido um pouco mais, porque ainda tinha muito por desenvolver e ajudar na formação de novos historiadores, como fizeram com a minha geração. Mas tiveram que se aposentar para não perder direito. Foi assim com o Collor e depois com o Fernando Henrique. Então foi um momento muito duro. Então, mas ainda era possível você ingressar como graduado, professor universitário. Depois é que foi surgindo essa coisa da meritocracia, do produtivismo e da ideia do doutorado, né, que se transformou num fetiche. Nunca seja contra a qualificação. Né? Então é assim que eu, né, entrei como graduado, mas 3 anos depois eu já saí para fazer mestrado, depois voltei e saí de novo para fazer doutorado e continuei fazendo ensino, pesquisa e extensão, porque eu acho que quanto mais preparado você tiver, melhor você está para desempenhar o seu ofício. Certo? Isso é uma pré-condição importante de todo bom historiador. Ser fiel ali, se dedicar integralmente de corpo e alma, e a universidade pública possibilita isso, essa dedicação exclusiva a se aperfeiçoar. Isso é importante. Só que é um meio, não é um fim. Então a minha crítica ao produtivismo, à meritocracia é nesse sentido, porque às vezes você fetichiza, né? Então eu terminei, né, o que era possível, até o doutorado, que é o nível mais avançado, né? Não tem outro, pós-doutorado não é título, né? Professor titular, nível de docente, né? O último título é doutor, na tradição brasileira e até mundial, ou PhD, como se fala lá, na língua anglo-saxônica.
Né? Então, fiz isso com muito gosto, mas até hoje eu me considero um historiador em formação. Então, aquele Luciano, né, ele avançou, mas ele ainda está aberto para o diálogo. Isso é uma coisa muito importante, com os movimentos, com as pessoas e com os alunos, né, que, para mim, sempre foi e vai continuar sendo a base, em que pese os alunos também terem mudado nesse meio tempo, né? Vocês já não são exatamente o que os alunos eram na minha época, né? Embora tenha traços em comum. Que eu acho que esse que chama em comum que nos ata, que é a continuação da defesa da universidade pública, ela continua tão presente ontem como hoje. Então, eu me sinto, né, caminhando nesse sentido. Então a universidade, ela mudou minha vida e eu sou eternamente grato a ela. Continuo tentando fazer o melhor de mim no ensino, na pesquisa, na extensão, na relação teoria e prática, né? Colocando-a a serviço das classes trabalhadoras, que é quem nos mantém, não nos esqueçamos nunca disso, né? Mas tudo é cíclico, tudo tem o seu tempo. Eu já não sou mais o jovem Luciano, que entrou aqui com 26 anos, né, como professor universitário, né? O tempo passou para mim também, como passa para vocês, como passou para os meus mestres, e é assim o ciclo da vida. Mas eu, né, poderia sempre ter feito mais, mas independentemente do que possa acontecer, de fato eu estou me aposentando, né, se não agora, exatamente, né, no momento em que eu estou voltando de uma licença, capacitação que eu usei para continuar minha pesquisa sobre a história da ditadura. Então é provável que eu retorne ainda, fique mais 1 ou 2 semestres, mas é só questão de tempo, é um ciclo que se fecha. E eu saio de cena, né, paulatinamente, com a consciência mínima do dever cumprido. Sempre a gente acha que era possível fazer mais, mas eu acho que eu fiz assim, o substancial, não tenho razão para me envergonhar do que fiz ou deixei de fazer. Acho que sempre estive do lado certo da história, com todas os seus erros, suas limitações, mas não trocaria nada desse mundo pelo que eu fiz. As minhas vitórias pontuais, as minhas derrotas, né, porque abracei causas no plano da teoria da prática, não são hegemônicas, né, ser anticapitalista, anti-cânone acadêmico, né, então já não é de bom tom você ser historiador marxista, embora isso esteja mudando e eu me orgulho muito. Uma coisa foi manter a chama acesa do marxismo lá dos anos 90, quando eu entrei como professor. Foi difícil, tanto assim que muitos mudaram de lado, mas eu mantive fiel a essa tradição. E me orgulho muito de estar saindo num momento um pouco menos adverso. Então a gente hoje já tem, né, pessoas na unidade, não só eu, que reivindicam o materialismo histórico, alunos que a gente tem contribuído para se formar e que abraçaram essa teoria, que não é a única, mas ela é importante, ela tem sua razão de ser, e a gente não tem que se envergonhar como, infelizmente, no passado alguns se envergonham. Então hoje é natural ser historiador do marxismo como qualquer outro. Então você não tem que estar se auto-explicando. Ah, eu sou marxista, e parece um pecado, né? um ponto fora da... Não. Né? No campo historiográfico e político, né, ser historiador marxista de esquerda, revolucionário, comunista, é parte desse embate que a gente trava hoje no contexto da sociedade burguesa e capitalista. Então, muito me orgulho, né, de fazer parte do grupo de estudo e pesquisa, né, de marxismo, de estar na minha militância no movimento docente, que também foi crucial e importante. Sem a minha militância, eu não sei se eu manteria essa chama acesa, ela foi muito importante as lutas sociais. E chego a esse final, né, como eu disse, com a consciência mais ou menos, né, do dever cumprido, e fica aí, né, a responsabilidade para quem vai levar adiante isso. Claro que eu não vou morrer, né, espero ainda ter um tempo pela frente, né, existe vida para além do trabalho, como diz uma consigna que está ali na porta dessa sala, tá certo? Então eu tenho projetos para a vida pós-laboral, a vida não se acaba, eu tenho muitas leituras, muitos livros para ler. Sou conhecido aqui, né, como um professor que colecionou ao longo do tempo, montou uma biblioteca razoável, né? Então só que eu compro muito livro e nem sempre tenho tempo suficiente para ler muitos livros, inclusive clássicos, que eu não pude ler, eu li de forma fragmentada.
retomar leituras que eu fiz muito precocemente, né? Eu lembro que eu estudava eu trabalhava, né? E quando chegava à noite cansado ia ler a Ilíada, a Odisseia, né? Dom Quixote de La Mancha, Machado de Assis, antes ainda de ingressar na universidade. Talvez eu não captasse muita coisa, filmes que eu via de arte, mas isso foi fundamental para forjar a minha experiência. Né? Isso ficou dentro de mim. E foi isso que me permitiu, por exemplo, voltar a reler Memórias Póstumas de Brás Cuba, ou Dom Casmurro, não preocupado com o dilema lá, o cinismo puro e simplesmente do narrador de Memórias Póstumas, ou se Bentinho havia traído Capitu ou não. Então aquilo ali na época eu não entendia bem, né, porque eu ficava no plano da superfície, né, dos romances de Machado, da literatura brasileira, que me influenciaram muito. Mas com o que a história me deu, enquanto instrumento de conhecimento, inclusive na relação com outros textos que não da nossa área, como da literatura, da arte, de uma maneira geral, eu pude fazer as devidas mediações e ver a beleza em si de toda a obra de arte, mas também a beleza dessa obra de arte como testemunho histórico. Né? Que alarga a minha experiência como ser humano, me torna, então, ter passado aqui pela Terra e ter lido Memórias Póstumas de Brás Cubas, Ilíada e Odisseia, me tornou um ser humano mais rico, mais sensível. Mas também me tornou um historiador mais perspicaz. Né? Porque, para além do drama de Ulisses e de Aquiles, né? Como eu li inicialmente, né? Que Aquiles está aqui, né? Em crise existencial, não quer mais guerrear. Aquela beleza daqueles heróis antigos gregos, da épica grega, que Homero, ou alguém que fez a vida dele, sintetizou e inaugurou um ramo importante da literatura humana, que foi a literatura ocidental. Então hoje eu volto a esses autores com uma outra, né, que me ampliando a minha sensibilidade humana em tempos de desumanização. Nunca foi tão importante a arte para a gente se tornar humano, reforçar a nossa condição humana, a gente se indignar contra as mazelas promovidas pelo sistema capitalista contra a maior parte da humanidade. Em Gaza, nas periferias brasileiras, e na Ucrânia, em tantos outros lugares, nos ambientes de trabalho. Esse é o horror, né, que eu aprendi com essa figura que está aqui ao meu lado, Rosa Luxemburgo, né, socialismo ou barbárie. É isso que o capitalismo tem a nos oferecer. Então a arte é um antídoto para a gente manter viva a nossa condição de humano. E, de quebra, como historiadores, entender criticamente o momento em que essas obras foram produzidas e o que elas podem ainda nos dizer. Então, como, né, a leitura de Brás Cubas pode ensinar muito, né? Então, aquele DNA daquela classe dominante cínica da época da escravidão, gente que morre, aí faz às vezes de narrador e assume as maiores iniquidades. Aquilo é um retrato da nossa classe dominante do século XIX, que ficou, né, no DNA da nossa classe dominante atual, né, que é tão cínica. Então, por trás de um Bolsonaro, de um presidente da Fiesp, de um Roberto Marinho e companhia, existe um Brasil, né, que, né, acha que o mundo é a imagem e semelhança dele, oprime, explora, e acha que tudo isso é natural, com um toque de cinismo, né, ou de suposto arrependimento, como a Globo, né, fez uma suposta meia-culpa, mas no fundo continua, né, do mesmo jeito quando apoiou o golpe, a ditadura, e assim continua, né, nos seus 100 anos de infâmia, né, como jornal, como rádio e como televisão, né, etc. Então a mensagem que eu deixo aqui, né, nesse encerramento é de boa sorte, né, continuem adiante, porque é assim, né, do mesmo jeito que meus mestres e minhas mestras saíram de cena, né, eles deixaram um bastão que alguns de nós levou adiante. E eu tive essa felicidade de retornar, inclusive sendo colega de alguns deles. Convivi, infelizmente, Collor, Fernando Henrique, o neoliberalismo
não permitiram que eu convivesse mais tempo com os meus mestres como colega de trabalho. Eu pude conviver com eles na condição de aluno para professor. Isso foi interrompido. Essa troca de experiência entre gerações pelo avanço da Universidade, que impactou a universidade e os direitos dos trabalhadores. Então, muitos dos meus mestres se aposentaram para preservar isso. Mas, enfim, outros vieram, né? E eu tentei ser fiel à minha maneira aos ensinamentos dos meus mestres, sem os quais eu não teria chegado onde cheguei. Claro que a gente tem muitos professores, alguns que não acrescentaram nada, poderia não ter passado por nós, a gente não ter significado muito, mas eu sou daqueles que acham que, via de regra, o papel dos professores são muito importante e na relação com os nossos colegas, os alunos, que também foi uma experiência muito linda. Então é isso. É um sentimento de fim de ciclo, mas outro ciclo que pode se abrir para mim pessoalmente, mas que eu espero que na cena continue com vocês, com os que eu ajudei a formar, né? Com muitos alunos que passaram pelas minhas mãos, de Gervásio e de muitos que da minha época e mais recentemente, como Michele, né, que foi ex-aluno nosso. Não sei se Michele foi minha aluna, mas ela, enfim, ela passou por nossas mãos e hoje é a minha colega. Né, e como outros colegas, né, que foram graduados, né, e que vieram de outros estados, de outras universidades, estão aqui conosco hoje na unidade e que estão levando adiante, né, nessa diversidade o curso de História. Então, muitos alunos e alunas que a gente ajudou a formar já são doutores hoje. Infelizmente, tem essa exigência e que certamente vão ocupar o meu lugar, o lugar de Gervásio, que também daqui a pouco vai se aposentar. Queiroz vai passar um pouquinho mais de tempo aí com vocês, né? Mas é isso. Então, em linhas gerais, é um pouco isso. Então, eu sou muito grato à universidade, à escola pública, à universidade e à história, né? Que eu não consigo me conceber como ser humano, como sujeito político, como profissional sem história. A história mudou minha vida, vai continuar mudando e certamente eu acho que mudou a vida de vocês, vai continuar mudando. E ela nunca foi tão necessária. Por isso que a gente tem que continuar defendendo a história com unhas e dentes, para que ela não morra, seja como disciplina, seja como conhecimento crítico, seja como experiência humana. Acho que a história ela possibilita isso. Quer seja você seja historiador profissional, quer seja você seja uma pessoa comum, mas que está embasada, né, por um conhecimento histórico que norteia a sua vida, independente da sua profissão, como sujeito você tem. Bom, agora para finalizar, né, essa conversa, nós do Programa de Educação Tutorial, a gente gostaria de agradecer primeiramente a disponibilidade do professor, né, nessa questão, e dando um apanhado geral, né, muito interessante ter esse diálogo, tanto a gente com estudantes, né, com os próprios professores da graduação, e esse debate, né, essa experiência de vida na área da história é muito importante para a nossa construção como historiadores, né, então essa experiência que a gente teve agora foi muito importante. E no mais é isso. Muito obrigado, professor, pela participação, pela disponibilidade novamente, né?